Boa noite, minha gente do Política está no Foco. Como, né, eu falei aí na chamada aí, nós tivemos hoje uma pesquisa registrada. Saiu uma pesquisa com relação à corrida à prefeitura da nossa cidade aqui de Jacobina. E o que aconteceu, pelo menos preliminarmente, é que todo mundo já sabia, né? Dona Valdice continua na dianteira. Assim, essa pesquisa, ela diz muito, né? Ela diz muito, porque havia um temor que caso o doutor Leopoldo não fosse o candidato, o cabeça de chapa, segundo algumas fontes, que Dona Valdice, quando confrontado o nome de Dona Valdice, havia ali um decréscimo, né? Ela perdia alguns pontos, mas assim, o que se observa pelo menos na pesquisa, a pesquisa é uma espécie de raio-x, é que ela manteve esse eleitorado, manteve essa fidelidade, mesmo com a troca, né? Aí por meio da justiça de Dr. Leopoldo por Dona Valdice, a chapa não perdeu, né? Não perdeu consistência. A notícia ruim fica por conta do atual prefeito. Ele vai ter que correr muito. Ele vai ter mais ou menos aí 10 dias aí para tentar reverter esse quadro. Claro, se a pesquisa, né, corresponder exatamente à vontade do eleitorado, ele vai ter que correr muito. Vai ter que subir serra e descer muita serra, porque a situação dele é complicada, é muito complicada. Ele está em terceiro lugar. Ele está em terceiro. É um fato inédito se isso vier a acontecer. Porque assim, nunca na história de Jacobina, creio eu. Aliás, reeleição é contemporânea, é minha contemporânea, eu nunca vi isso. Uma pessoa tentar se reeleger e ficar em segundo lugar, ou em terceiro lugar, né? Sempre ficou em segundo, etc e tal. O doutor Leopoldo conseguiu se reeleger, os outros não conseguiram, mas pelo menos ficavam ali em segundo. Ele está em terceiro. Está em terceiro, pelo menos segundo as pesquisas, e isso é uma humilhação de um candidato que tem uma candidatura conturbada, moveu céu e terra para ter o apoio da federação. Ele, até o prezado momento, não colocou, ou não ligou a sua imagem, tanto ao governador do estado quanto ao presidente da república, e ele tem essa prerrogativa sendo o candidato escolhido pela federação do PT. Ele é o candidato do governador, e eu não entendo porque até o momento ele não associou a sua imagem à figura do governador e nem do presidente Lula. Então, assim, é muito estranho. Tá todo mundo estranho na campanha de Thiago, né? Ele tá com a máquina na mão. E segundo essa pesquisa aí, esse fator até o momento não foi determinante para fazer com que ele conseguisse crescer nas pesquisas. Talvez ele tenha diminuído, porque se Mariana, algumas pesquisas atrás, ele era até apontado como segundo, agora Mariana já é segunda. Claro, existe ali um impacto técnico. E quando há um impacto técnico, há sempre uma questão de você... aquela questão, pesquisa é 2 para cima, 2 para baixo, aquela coisa e tal. Então você não sabe, de fato, o retrato, né, real da coisa. Então, assim, é complicado nesse momento para o prefeito. Se ele fica em terceiro, ele vai se desmoralizar politicamente. Vai sair desmoralizado, sua imagem sairá chamuscada. Evidentemente que ele procurou isso, ele procurou.
ele debochou das pessoas, debochou, ele tripudiou, péssimo gestor, se cercou de pessoas incompetentes, de gente do nível dele, e o resultado é esse aí. O resultado é uma tragédia durante 3 anos e meio, e o resultado, talvez, assim, cabal, será uma derrota fragorosa nas urnas, onde a população o rejeitará. E o rejeitará de uma forma triunfante e humilhante, que é o colocar como terceiro colocado em uma eleição onde ele tem a máquina, ele está com a prefeitura, ele é o atual gestor, e ele teria tudo para ter feito 4 anos de tranquilidade, um governo sério, seguro, um governo responsável, e certamente o resultado seria outro. Talvez fosse o inverso. Mas paciência. Ele se vislumbrou com o poder, esqueceu de sua história, esqueceu do seu histórico, esqueceu dos movimentos, esqueceu das pessoas que o conduziu até o poder. Fica a dica aí para as pessoas que querem ingressar na política. O poder não pode lhe corromper. Você tem que ser, o poder tem que ser seu servo e você o senhor do poder. O poder não pode ser o seu senhor e você servo dele. Isso aconteceu com o Tiago, infelizmente. Ele conseguiu ser servo do poder. Ele se dobrou ao poder. Ele genufletiu diante do poder e o resultado é essa catástrofe. Ele é considerado não só por mim, evidentemente, mas eu acho que quase todos os jacobinenses como o pior prefeito da história, exceto aqueles que têm algum negócio com a prefeitura ou alguma tara mórbida, né? Pelo sofrimento. É um masoquista. Acho que os masoquistas gostam dele, gostam desse governo aí. Mas as pessoas normais, aquelas pessoas que só querem viver, querem trabalhar, né, ter seu dia a dia tranquilo, querem estar na sua casa, não. As pessoas normais e de bem não concordam com esse governo catastrófico. Então, assim, essa pesquisa, ela é um recorte, evidentemente, mas ela demonstra, né, a insatisfação das pessoas com o nosso atual governo. Ela demonstra, sim, uma insatisfação, e se a população está insatisfeita, é porque esse governo não foi bom, não representou a maioria das pessoas. Não representou. Então fica a dica aí. Gente, eu peço que vocês aí que assistem, né, acompanham meus vídeos aí. Se você não segue o meu canal, me ajude. Você não vai perder nada seguindo, indo lá no sininho, tocando lá. Não vai ter nenhum custo, você não vai ter nenhuma perda. Então, assim, ajuda a gente. Ajuda o canal a crescer e que mais pessoas possam ver e ter contato com as nossas ideias. Agradeço a todos vocês. Uma boa noite, fique com Deus aí. E é isso aí. Vamos para frente.